Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um Direito Direto. O podcast que descomplicou o mundo jurídico para todo mundo. Isso aí. E antes da gente mergulhar no tema de hoje, aquele nosso combinado, né? Segue a gente na sua plataforma de áudio preferida, Spotify, Deezer, onde for. E não esquece de avaliar com 5 estrelas, compartilhar com os amigos, especialmente com aquela galera que está na luta dos concursos. Ajuda demais. Pois é, e siga a gente lá no Instagram também. O bom é que dá pra ouvir no trânsito, lavando a louça. Ou na academia. O conteúdo é denso, mas o papo é leve. E lembrando que nossos programas são baseados em cadernos de estudos. Isso, então quem quiser pode acompanhar a evolução e comentar lá nos episódios. Fica até a dica de criar uma playlist por matéria para facilitar os estudos, né? Cé, boa. Mas vamos lá, o tema de hoje é fascinante. Vamos, hermenêutica jurídica. E olha, a gente vai partir de uma ideia que, para mim, muda tudo. Um texto de lei, mesmo o da Constituição, não é a lei em si. Exatamente. É o ponto de partida. É o começo do trabalho de construir a lei. E a nossa missão aqui é entender como essa construção funciona na prática. É isso. O tema da nossa análise é justamente a hermenêutica, que é a arte, a ciência de interpretar os textos legais, para que eles façam sentido no mundo real, sabe? É o que transforma palavras no papel em decisões que afetam a vida das pessoas. E o material que a gente tem aqui é denso, vai do clássico ao moderno. Vamos tentar extrair as ideias centrais. E mostrar como um mesmo artigo pode levar a resultados, assim, totalmente diferentes, dependendo da ferramenta que o intérprete usa. Certo, vamos desempacotar isso. O material começa com uma definição do professor André Ramos Tavares, que é a chave de tudo. Qual seria? Que interpretar não é só descrever o que está escrito. É uma, e eu cito, operação intelectiva para atribuir sentido e objetivo a um texto. Ou seja, não é tirar uma foto do texto. É mais como pintar um quadro a partir dele. É uma atividade criativa, construtiva. Exato. E essa ideia já cria uma tensão, né? A norma não é o texto, mas o resultado da interpretação. E aí vem a grande pergunta. O intérprete está só descobrindo um sentido que já estava ali escondido ou ele está, de fato, criando direito a cada decisão? O que, claro, tem uma pressão política e ideológica gigante, ainda mais quando se fala da Constituição. Sem dúvida. É uma atividade técnica, mas nunca neutra. Tá, mas se é uma construção, quais são os limites? Não dá para inventar qualquer coisa. Não, claro que não. O material aponta 2 limites principais. O primeiro é o próprio texto. Não se pode fazer uma interpretação contra a legem. Que seria ir totalmente contra o que está escrito. Isso. O texto limita, ele aponta a direção. É como o leito de um rio. Gostei da analogia. E o segundo limite? A finalidade da norma. E aqui tem uma evolução bem interessante. Antigamente, se falava muito na mens legislatores, a intenção de quem escreveu a lei. O que é impossível de saber, né? Como descobrir a intenção de mais de 500 deputados e 80 senadores? É uma ficção. Por isso, o foco mudou para mens legis, a intenção da lei, o propósito objetivo daquela regra, o espírito da coisa. O exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está no material, é perfeito para isso. Sim, pode explicar. Se tiver uma norma mal redigida lá que, se lida ao pé da letra, enfraquece a proteção da criança, essa interpretação não vale, certo? Não vale. Porque ela iria contra a finalidade óbvia de todo o estatuto, que é proteger. A mens legis funciona como um sistema de defesa da própria lei. Ok. Então, para navegar dentro desses limites, os juristas criaram métodos. O material organiza isso quase como uma linha do tempo. Vamos começar pelos clássicos. O ponto de partida é o método clássico de Ernst Forsthoff. A abordagem dele é bem direta. Tratar a Constituição como se fosse uma lei qualquer, usando aquelas ferramentas de sempre, né? Gramatical, histórico, sistemático. Exato. E isso funciona bem para regras muito diretas, tipo, a idade mínima para ser presidente é 35 anos. Não tem muito o que interpretar aí. Mas isso parece ignorar que a Constituição é diferente. Ela tem princípios abertos, como dignidade da pessoa humana. Não dá para tratar isso como uma regra de trânsito. Essa é a crítica central. O método é insuficiente para os casos difíceis.
os hard cases do direito constitucional hoje. Simplesmente não dá conta. E foi essa falha que abriu espaço para outras ideias, imagino. Sim. Aí vem uma virada de chave com o método sistêmico comunitário, de Rudolf Ismende. A ideia dele era que a interpretação tinha que captar a ordem de valores da sociedade, o espírito que une a nação. Nossa, isso é quase poético. Sai de uma análise mecânica para uma busca pela alma da nação. Faz sentido pensando no contexto dele, na Alemanha do pós-guerra. Buscando reconstruir uma identidade nacional, exatamente. Mas isso parece ignorar que a Constituição é diferente. Ela tem princípios abertos, como dignidade da pessoa humana. Não dá para tratar isso como uma regra de trânsito. Essa é a crítica central. O método é insuficiente para os casos difíceis, os hard cases do direito constitucional hoje. Simplesmente não dá conta. E foi essa falha que abriu espaço para outras ideias, imagino. Sim. Aí vem uma virada de chave com o método sistêmico comunitário, de Rudolf Ismende. A ideia dele era que a interpretação tinha que captar a ordem de valores da sociedade, o espírito que une a nação. Nossa, isso é quase poético. Sai de uma análise mecânica para uma busca pela alma da nação. Faz sentido pensando no contexto dele, na Alemanha do pós-guerra. Buscando reconstruir uma identidade nacional. Exatamente. É que soa muito subjetivo, né? Quem define qual é esse tal espírito reinante? Exatamente. A crítica é a sua vagueza. E como uma reação a isso, surge uma terceira via que inverte a lógica toda. O método tópico problemático, de Theodor Wiewig. Ah, esse é o que parte do problema, e não da norma. Isso mesmo. A lógica tradicional é da norma para o caso. Wiewig propõe o contrário. O ponto de partida é o problema concreto. O intérprete olha para o problema e busca na Constituição, que ele vê como um catálogo de princípios, os argumentos para melhor solução. Entendi. Se o de Ismende era muito abstrato, esse parece ser super concreto. Mas aí o risco é o contrário, né? Virar um casuísmo sem fim, onde cada juiz cria a própria regra para o caso dele. O risco é exatamente esse, a arbitrariedade e a perda de segurança jurídica. Ok. Então, esses métodos iniciais tinham falhas claras. Um muito rígido, um muito vago e outro que talvez inverta a lógica. Aí o pensamento evoluiu para algo mais sofisticado, com figuras como Friedrich Müller e Konrad Hesse, né? Sim, e aqui a gente chega no coração da teoria contemporânea. Müller, com o método normativo estruturante, solidifica aquela ideia. A norma não se confunde com o texto. Essa é a ideia do iceberg, certo? Exato. O texto da lei é só a ponta do iceberg. A norma de verdade é o resultado do trabalho de concretização. O texto é a partitura, mas a norma é a música que é tocada, que depende do músico, do ambiente. Analogia perfeita. E Müller divide isso em dois elementos. O programa normativo, que é o que você tira do texto, a partitura, e o âmbito normativo, que é o recorte da realidade, o contexto do problema. A acústica da sala. A norma nasce da fusão dos dois. Não é só ler a lei, é ler a lei e o mundo. E o Konrad Hesse, o que ele acrescenta a isso? Hesse aprimora essa ideia com o método hermenêutico concretizador, que é visto como principal hoje em dia. Para ele, interpretar é um movimento de ir e vir, um círculo hermenêutico. Como funciona esse círculo?
O intérprete parte de uma pré-compreensão sobre o tema, ou seja, seus valores, seu conhecimento. Daí ele analisa o texto e o contexto do caso. E nesse diálogo, ele faz uma mediação criativa e constrói a norma para o caso concreto. Esse negócio da pré-compreensão deixa claro que a neutralidade total é um mito, né? O ponto de partida é o próprio juiz. Com certeza. E é por isso que a contribuição de Peter Haberle, que o material menciona, é tão importante. Para não deixar esse poder todo só com os juízes, ele propõe uma sociedade aberta de intérpretes. A ideia é de que todo mundo que vive a Constituição ajuda a dar sentido a ela. Advogados, cidadãos, associações. Exatamente. A interpretação se torna um ato mais democrático. Interessante. E o material também nos leva para os debates nos Estados Unidos que parecem ser mais diretos, talvez. Sim, lá os debates são frequentemente colocados como duelos. O principal é entre interpretativistas e não interpretativistas. Que são os originalistas e textualistas de um lado. Isso, que defendem que o juiz deve se ater à vontade original dos criadores da Constituição e ao texto. Ponto. O juiz é um árbitro, não um criador. E do outro lado, os construtivistas, que abraçam a ideia de que o trabalho do intérprete é justamente atualizar o sentido da norma para hoje. É o mesmo debate daqui, só que com outros nomes. Basicamente, sim. Outro debate importante que o Cassansten popularizou é entre minimalismo e maximalismo. Que é sobre o tamanho da decisão, né? Se o tribunal deve dar uma decisão pequena, que só resolve aquele caso, ou se deve aproveitar para criar regras gerais para o futuro. Exato. O minimalismo evita controvérsias. O maximalismo tenta guiar a sociedade. A escolha, segundo o material, depende muito da confiança que a sociedade tem no seu judiciário. E por último, o material traz o pragmatismo jurídico do Richard Posner, que parece jogar um balde de água fria em toda essa teoria. É uma abordagem bem diferente. Para um pragmático como Posner, o que importa são as consequências. O juiz deve buscar a decisão mais razoável, olhando para os efeitos práticos dela. Menos teoria e mais planilha de Excel, quase. É por aí. O exemplo da barriga de aluguel é ótimo. Um juiz pragmático não ficaria só na teoria moral. Ele analisaria dados, a situação financeira das partes, as consequências psicológicas. Qual decisão produz o melhor resultado prático para a vida real daquelas pessoas? É uma mentalidade completamente diferente. Totalmente. O foco é no futuro, nas consequências, usando a lei como uma ferramenta para resolver problemas de forma eficiente. Uau! Então, o que fica de tudo isso? A gente começou com a ideia de ler uma lei e terminou com a imagem de um arquiteto que constrói uma solução a partir de uma planta, de um terreno e, crucialmente, das suas próprias convicções. Acho que a grande lição é que interpretar é um ato de poder. É um processo ativo, criativo e nunca neutro. A escolha do método já é uma decisão política, no fim das contas? Sem dúvida. E entender isso ajuda a gente a ver por que os tribunais chegam a conclusões tão diferentes partindo do mesmo texto. Mostra que o direito não é uma estátua, é um diálogo constante. O material nos deu uma visão muito clara dessa caixa de ferramentas do intérprete, mas sabe, toda essa nossa conversa me deixou com uma pulga atrás da orelha, uma questão que não quer calar. Manda. Se existem tantas ferramentas e a escolha da ferramenta praticamente define o resultado, quem escolhe qual ferramenta usar em cada caso? E será que essa escolha não é, no fundo, a decisão mais importante e talvez a mais política de todas, só que disfarçada de uma escolha técnica? Fica a reflexão. Excelente ponto. Fica mesmo a reflexão. E com essa provocação, a gente encerra mais um Direito Direto. Muito obrigada pela companhia. Obrigado a todas e todos. Não se esqueçam de nos seguir, avaliar e compartilhar. Até a próxima.